Senhor presidente Valdeci Oliveira, senhores deputados, senhoras deputadas, aqueles que acompanham esta sessão aqui nas galerias ou pelos canais de comunicação dessa casa. Subo a essa tribuna para que a gente possa seguir conversando sobre o regime de recuperação fiscal, sobre aquilo que a bancada do Partido Liberal defendia e dizia de cima desta tribuna, sobre aquilo que foi debatido e o que vem acontecendo no dia a dia do nosso Estado. Uma das vantagens de fazer a discussão alicerçada na verdade é que muitas vezes podemos ser mal compreendidos, mas com o tempo as coisas vão ficando claras. E o que nós dizíamos quando vínhamos essa tribuna discutir o regime de recuperação fiscal? Que o equilíbrio fiscal é importante e fundamental, que o teto de gastos é importante e fundamental, mas manter o governo com a possibilidade de cuidar, nem que seja de forma mínima, das pessoas e da vida real, é fundamental e indispensável, e é possível fazer as duas coisas. O Estado do Rio Grande do Sul, através do governo e da maioria desta casa, com legitimidade, tem o meu respeito, optou por resolver o problema fiscal e não cuidar do problema da vida real. O projeto Pró-Missões foi vetado na sua totalidade em virtude do regime de recuperação fiscal. E eu quero repercutir aqui nessa tribuna uma reunião que teve ontem aqui nesta casa, com a representação de quase todos os parlamentares, a liderança do governo, a Procuradoria-Geral do Estado, a Casa Civil, para discutir exatamente as emendas ao orçamento, em especial aquelas emendas que foram propostas e aprovadas no orçamento pelos parlamentares. O governo propôs essa reunião com o objetivo de prestar esclarecimentos e satisfação aos parlamentares em virtude de atrasos nos pagamentos daquilo que foi acordado por esta casa e acordado pelo governo. E o governo traz dois argumentos principais para já adiantar uma possibilidade de não pagamento destas emendas. O primeiro é o período eleitoral, que já mostra uma eventual falha de planejamento e gestão, porque a data da eleição todos nós sabemos desde sempre. Mas eu quero chamar, senhoras e senhores deputados, a atenção para a segunda razão apresentada pelo governo. A segunda razão que não serão pagas ou terá dificuldades de pagar as emendas é em razão do regime de recuperação fiscal, que impede o conveniamento com municípios. Eu li desta tribuna o artigo da legislação que dizia isso. Fiz um apelo aos colegas para que atentassem a isso. Não consegui me fazer ser compreendido, mas eu conheço vossas excelências, sei da responsabilidade que cada parlamentar executa o seu mandato, sei o quanto é competente as bancadas assessoras dessa casa, e eu não tenho dúvida que houve uma indução por parte do governo a que os parlamentares equivocadamente entendessem que nada aconteceria. Porque na medida em que eu conversava individualmente com os colegas e dizia, mas senhores, está escrito aqui, não pode conveniar com os municípios. A resposta que eu recebia muitas vezes mas não é isso que a Casa Civil está dizendo, não é isso que a Procuradoria-Geral está dizendo. Pois bem, ontem eles vieram a esta casa dizer que o que a gente dizia é verdade e que o regime de recuperação fiscal pode impedir o pagamento das emendas ao orçamento que vai atender aquele que mais precisa. Os parlamentares foram às suas bases coletar demandas, aprovaram as emendas na lei do orçamento, divulgaram nas suas comunidades, assumiram o compromisso público porque é de credibilidade que vive um parlamentar. E aí não terão o retorno do governo por um regime de recuperação fiscal. E os puristas não venham aqui dizer
que isto vai afetar o equilíbrio fiscal do Estado, porque isso é demagogia. Porque 0,015 do orçamento, 55 milhões de reais, não irão comprometer nada dentro das finanças superavitárias do Estado em 4,1 bi. Mas vai faltar dinheiro para cobrir o teto da creche municipal. Vai faltar dinheiro para resolver o problema do posto de saúde. E aí, nós reafirmamos, responsabilidade fiscal sim, equilíbrio fiscal sempre, teto de gastos fundamental para um Estado equilibrado e que passe confiança. Agora, amarrar a capacidade de gestão de um Estado não é justo com o povo que depende daquilo. E acho que foi um tremendo desrespeito com esta casa, a forma como o governo resolveu conduzir, levando e induzindo os parlamentares ao erro. A verdade está aí. Muito obrigado.